Então vamos lá, gente. Eu quero falar sobre os planos de Deus para nossas vidas. E eu quero começar falando assim que por mais que nós estejamos sempre planejando, né, sempre colocando objetivos na nossa vida, né, nem sempre as coisas saem do nosso jeito, né, nem sempre saem do jeito que a gente planejou, que a gente desejou, né. No dia a dia fazemos muitos planos, nos programamos, porém muitas outras variáveis, né, vêm contra esses planos, vêm contra os nossos objetivos e acabam mudando tudo, né? Então a gente não entende muitas vezes os planos, né? Essas mudanças que acontecem, essas mudanças não são fáceis de compreender, né? E às vezes a gente está numa situação difícil, complicada, nós passamos por situações que às vezes a gente olha assim, caramba, não tem uma solução, parece que tá complicado esse momento. Eu não queria estar nesse lugar, eu não planejei isso, mas por mais que seja legítimo, né, o nosso plano, que seja saudável, aquilo que temos em mente, sabe, as nossas intenções, por mais que seja bom as nossas ações, algumas coisas se levantam, sabe? A vida é cheia de imprevistos, né? Então, nós precisamos lidar com esses imprevistos, nós precisamos lidar com aquilo que nós não entendemos, com aquilo que se levanta, com alguma coisa, com alguma etapa na nossa vida, no processo da caminhada, que nós não conseguimos compreender. E às vezes nós precisamos saber lidar com isso, saber passar por isso, e saber planejar de uma forma correta, né? Nós traçamos muitos planos, né? Nós traçamos muitos objetivos, né? Isso é do coração humano, isso é da natureza humana. A Bíblia fala isso, que é da natureza humana traçar planos, né? Provérbios fala muito isso. E quando nós traçamos o objetivo, um dos maiores erros que nós podemos cometer é de não envolver aquele que enxerga tudo, que enxerga de cima, sabe? Que tem toda a visão, que tem uma visão completa. Nosso maior problema é esse. Às vezes nós queremos planejar e não sabemos como planejar. Nós colocamos um objetivo final e achamos que isso é um plano. Tipo, exemplo bobo aqui, mas eu quero casar, eu quero ter uma família. Você sabe qual que é o processo para chegar nisso. Você está disposto a se sacrificar. Você está disposto a sair da sua zona de conforto e trabalhar para a sua família, para dar o melhor para a sua família, para os seus filhos. Você está disposto a ser um bom marido, de largar o seu orgulho, de muitas vezes você engolir, você está com a razão ali, mas de você engolir ali aquele momento da sua razão para você ter um momento de paz ali, sabe, de você estar tranquilo com sua esposa. Você está disposto ali sei lá, tipo, a sair da zona do conforto para dar o melhor para o seu filho, para educar o seu filho, sabe, para gastar tempo de qualidade com ele. Então tem muitas coisas, muitas variáveis que estão ali no meio do processo, no meio do plano, para que a gente venha pensar, para que a gente venha executar. Existe um processo para a gente chegar no objetivo final, nesse plano final. Outro exemplo, eu quero ser um diretor numa grande empresa, numa grande firma, eu quero ser um CEO, eu quero ser um grande empresário. Sabe, você está disposto a gastar horas estudando sobre isso, horas estudando sobre empreendedorismo, horas estudando sobre a área financeira, a área comercial, você está disposto a fazer horas extras, sabe, você está disposto a engolir, sabe, pessoas no seu trabalho que às vezes você não queria estar ali, mas infelizmente, por causa do processo, por causa de um objetivo final, você tem que estar, você tem que passar por aquilo. Você está disposto a cumprir metas que não são suas, mas que são de um cara, sabe, de um diretor, de um presidente ali que às vezes você nem tem contato com esse cara. Então existem muitas coisas na etapa da vida, né, no processo da vida para a gente chegar no objetivo final. Existem muitas coisas. Deus tinha um plano para José, por exemplo, né? A gente lembra de José, caramba, José, acho que de repente ele teve um sonho, Deus deu um sonho para ele do nada, e aí ele começou a falar daquele sonho com seus pais, com seus irmãos, e depois disso, gente, a vida dele virou uma bagunça. Ele foi vendido como escravo por seus irmãos, né, trabalhou como escravo no Egito, enfim, vocês conhecem muito bem a história, mas olha o processo para chegar até o objetivo final, até que aquele sonho viesse a ser realizado. Então nós precisamos entender que realmente existem os nossos planos, os planos de Deus, e nós precisamos alinhar, trazer esse alinhamento, sabe? O homem, o ser humano,
Lá em Provérbios 16 fala isso. Provérbios 19 também fala que é da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Então nós precisamos entender que existe um propósito maior, um plano maior, e é isso que nós precisamos buscar. E uma das coisas que nós precisamos, como filhos de Deus, ser diferente do mundo, porque todo mundo traça planos, a humanidade traça planos. Por exemplo, como o salmista fala lá em Salmos 10, versículo 4, ele fala assim, ó: o perverso é orgulhoso demais para buscar a Deus. Seus planos não levam em conta que Deus existe. Então ele está dizendo, ó, o perverso, ele traça seus planos, mas ele não leva em conta que Deus existe. E sabe o que é mais estranho? Aqui no versículo 5 ele fala assim, no entanto, é bem sucedido em tudo que faz. Ele está dizendo sim que o perverso traça planos sem levar em conta quem é Deus, e ele prospera. E ele tem, seus objetivos bem-sucedidos. Mas lógico que Deus vai prestar contas, né? Deus vai fazer justiça. O salmista ele continua lá, vocês podem ler depois, que Deus vai prestar contas de tudo que ele fez, vai fazer justiça. Então nós não podemos ser como o mundo, traçar planos sem trazer Deus, sem considerar a Deus, sem falar com o Pai. É aquilo que o pastor acabou de falar aqui, sem orar, sem falar com Ele, trazer os objetivos, os planos deles. Nós, como filhos de Deus, não podemos agir como pessoas perversas, pessoas do mundo. Nós somos filhos. Nós temos um Pai que tem toda a visão, tem uma visão completa, tem uma visão passado, presente e futuro, que tem o melhor para você, que tem os seus pensamentos, que tem os seus caminhos, que tem os seus planos. Então nós precisamos estar apresentando nossos passos diante de Deus para termos êxito naquilo que Deus deseja para cada um de nós. É isso que realmente interessa para nossas vidas. Que a vontade de Deus seja buscada, seja desejada, que seus planos sejam os nossos planos. Deus ele tem os objetivos dele, Deus tem os planos dele. Lá em Jó 42, versículo 2, fala assim: sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os teus planos. Então ele pode fazer todas as coisas e ninguém vai frustrar os planos dele. Em Salmo 103, versículo 19, fala assim: o Senhor fez dos céus o seu trono, de onde reina sobre todas as coisas. Louvem o Senhor todos os anjos, os poderosos que executam seus planos, os que cumprem cada um das suas ordens, Então Deus, ele tem os seus anjos, e os anjos estão subindo e descendo para executar o plano de Deus. Ele fala que os anjos poderosos estão saindo, executando seus planos, cumprindo as ordens de Deus. Então vocês podem lembrar muito bem daquele sonho de Jacó lá em Gênesis 28. Vocês lembram bem quando ele teve um sonho da escada que vinha dos céus para a terra, e aí anjos subiam e desciam sobre aquela escada. É isso? E no topo dessa escada estava Deus, o Senhor. Então é isso que o salmista está dizendo aqui, os anjos estão indo por toda a terra executar o plano de Deus. Estão fazendo aquilo que está no coração de Deus, recebendo ordem direta de Deus. Então Deus está liberando o seu propósito, Deus está executando o seu propósito, e nós, como filhos de Deus, nós precisamos apresentar ao nosso coração um desejo por isso. Um desejo de estar alinhado, com os planos de Deus, com os propósitos eternos de Deus. E em Jacó, lá em Gênesis 28, você lê essa história, que ele teve esse sonho, ele viu a escada, os anjos subindo e descendo. Naquela passagem, existe uma promessa onde ele fala assim, que em ti, Jacó, os seus descendentes, serão benditas todas as nações da terra. Então, ou seja, o plano de Deus era que as bênçãos não ficassem somente sobre Israel, mas que os anjos trabalhassem por todos os gentios, sobre nós. Em Cristo foi executada essa promessa. Em Cristo Jesus foi realizado isso. Nós temos esse acesso, às bênçãos de Deus, os planos de Deus, aquilo que os anjos estão liberando sobre as nações. E em Isaías 55, versículo 8, fala dos pensamentos de Deus. Ele fala assim, os meus pensamentos são muito diferentes dos seus. Eu gostei dessa versão da nova NVT, ele fala assim, eles são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além dos seus caminhos.
Então, assim, pensamentos diferentes, caminhos diferentes. Pensamentos diferentes, planos diferentes. Pensamentos diferentes, resultados diferentes. Esse é o problema. Deus tem um pensamento que é diferente do nosso. E se nós não buscar em oração esse alinhamento, em oração, sabe, tipo, eu estou apresentando um pensamento, é diferente do dele. Se não tiver esse diálogo na oração, nós vamos ter resultados diferentes. Nós vamos por um caminho diferente. Os pensamentos são diferentes. Os planos são diferentes. Então nós precisamos realmente estar nessa conexão, sabe, em oração, buscando esse alinhamento com o Pai, para que os planos dele estejam alinhados com o nosso. Então nós teremos o mesmo resultado. Nós possamos ter o mesmo caminho, nós possamos ir por onde Deus está indo. Tem que ter esse desejo no nosso coração. Em Jeremias 29 fala assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Em outra versão, na NAA, ele fala assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Sabe, e às vezes a gente está lendo esse versículo aqui e nós estamos passando por uma situação complicada, uma situação difícil, e a gente pensa, cara, esse futuro está longe, esse futuro não chega. Quando é que esse futuro vai se tornar um presente? Quando é que esse futuro vai se tornar uma realidade na minha vida? Os pensamentos de Deus vão se tornar realidade para a minha vida. Deus tem bons pensamentos a meu respeito, e a boa notícia é da palavra que esses pensamentos são pensamentos bons, pensamentos de paz. Então, quando é que isso vai começar a acontecer? Quando esse futuro vai chegar? Como faço para essa expectativa, acontecer, para que a expectativa se torne realidade? Somente nisso, somente quando nós realmente paramos a nossa vida, sabe? Quando nós paramos para tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor e falamos: Deus, eu não quero planejar mais sozinho, eu não quero mais viver os meus caminhos, eu não quero mais viver conforme os meus pensamentos, eu quero viver conforme aquilo que está no seu coração. Eu quero confiar em Ti por completo. Sabe, a palavra confiar, às vezes a gente, confiar e fé, falta a essência, sabe? Confiar é você, tipo assim, entregar a sua vida, a responsabilidade, sabe, para alguém. É você realmente encarregar outro, é delegar a outro a responsabilidade da sua vida. Crer é isso, confiar em Deus é isso. Deus, eu por mim mesmo eu não consigo. Eu estou te entregando agora, isso é confiar. Eu estou te entregando a minha vida. Eu estou delegando a você, eu estou realmente depositando em você a minha confiança. Eu estou confiando no Senhor. Isso é acreditar. E em Provérbios 16, versículo 3, ele fala assim, confie ao Senhor tudo que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Confie ao Senhor tudo que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Então nós precisamos realmente entregar o nosso coração ali, os nossos caminhos, nossos sonhos, nossos objetivos, sabe? Entregar ao Senhor e deixar com que Ele faça, com que Ele nos direcione, com que Ele nos instrua, sabe? Nós podemos perceber quando nós estamos indo numa direção, ou quando nós estamos seguindo um plano, um objetivo, ou quando nós estamos com uma porta aberta diante de nós e uma oportunidade, nós podemos perceber o Espírito Santo nos direcionando com paz em nosso coração. Sabe, não vá de qualquer jeito, peça ao Espírito Santo para ele te ajudar a discernir por onde você está indo. Peça ao Espírito Santo em oração para que ele gere paz no seu coração, para que você possa tomar a decisão correta, para que você realmente entre naquilo que é o plano de Deus para a sua vida. Deus, ele não é um Deus de muitas portas. Deus é um Deus de uma porta. Deus, ele mesmo fala, eu coloco diante de ti uma porta aberta. Então Deus, ele é um Deus de uma porta, ele não vai trazer confusão para a sua vida. Quem quer trazer confusão para a sua vida é o diabo, é o inimigo. Deus é um Deus de clareza. Deus é um Deus onde ele traz alinhamento, você vai saber ter paz no seu espírito quando é de Deus. Nós precisamos ter essa busca em oração por essa direção, pela direção de Deus. Então, quando nós damos essa responsabilidade a Deus, ou seja, quando eu confio em Deus, os meus planos são bem-sucedidos. É o que a palavra de Deus fala.
E outra que eu estou falando muito aqui sobre a oração, que a oração é esse alinhamento. Vocês vão lembrar bem daquela história de Daniel. Daniel, ele recebeu uma visão de Deus, ou seja, Deus está traçando um plano. Deus, ele deu uma visão para Daniel. E aí, Daniel, ele não entende aquela visão. Ele vê um homem, vários símbolos ali, ele não consegue entender muito bem, muita clareza. Mas ele começa a orar. E aí o anjo, quando ele vai falar com Daniel, ele fala assim, ó, em Daniel 10, versículo 12. Ele fala assim, em seguida ele disse, não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento, olha isso, orar por entendimento, e a se humilhar diante de seu Deus, seu pedido foi ouvido. Eu vim em resposta à sua oração. Então eu vim em resposta à sua oração, ou seja, mais uma vez, aqui os anjos executando a vontade de Deus, ou seja, ele veio trazer clareza, trazer entendimento para Daniel. Ele veio revelar o plano de Deus para Daniel. Ele veio em resposta a uma oração. Nós precisamos gastar a nossa vida em oração, porque quando nós estamos orando, nós estamos falando ao mundo espiritual, sabe, falando ao nosso espírito que eu me interesso pela vontade de Deus. É isso que nós expressamos em oração. Eu me interesso pelos planos de Deus, eu me interesso por aquilo, pela vontade de Deus, por aquilo que está no coração do Pai. A oração é essa integração. A oração gera esse alinhamento dos pensamentos de Deus, que eram diferentes dos nossos, mas agora eles passam a ser um. Esse é o objetivo da oração. Que esses pensamentos diferentes sejam o mesmo pensamento que o nosso. Que o nosso pensamento que está errado, que está desalinhado, seja o mesmo pensamento de Deus. Porque Ele é um bom Pai. E às vezes a gente está pensando ali numa intenção, a gente está achando que está indo por uma direção correta, achando que está indo por um caminho certo, para um destino correto. Mas Deus está falando, ó, meu filho, é totalmente diferente. Eu tenho algo muito melhor para você. Eu tenho um objetivo muito maior para você. Os meus planos são mais altos. Os meus pensamentos são mais altos. Então a oração é essa integração, sabe? É esse alinhamento. Eu deixo agora de ter um pensamento diferente do pensamento de Deus. E aí o interessante é que Deus, ele tem seus planos, como nós acabamos de ler. Deus, ele tem prazer em revelar esses planos. Nós podemos ver isso na vida de Abraão, por exemplo. Lembra quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra? E aí antes disso eles vão lá, eles vão ter um encontro, né? Ele vai ter um encontro com Abraão. Vai ter um almoço com Abraão praticamente. Abraão prepara ali um almoço para Deus, e eles começam a conversar e tal, e aí Deus fala para ele mesmo. Ele fala assim, no versículo, em Gênesis 18, 17, ele fala assim, então o Senhor disse, devo esconder meu plano de Abraão? Olha que coisa interessante, Deus tem seus planos, e Ele quer compartilhar com seus amigos. Sabe, Ele está ali com Abraão, com seu amigo, eles comeram ali, estavam na mesa e tal, e aí de repente, eu parei aqui, mas ele ia executar uma ação, ia destruir uma cidade. Ele falou, será que eu devo esconder meus planos de Abraão? Sabe, Abraão é amigo de Deus e Deus está falando assim, eu me importo em compartilhar meus planos. Gente, nós nos tornamos filhos, herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Deus tem prazer em compartilhar conosco os seus planos. Sabe, nós precisamos realmente mergulhar nisso. A nossa vida tem que ser uma vida onde a nossa busca é pelos planos de Deus. É por estar na mesa com o Pai, pela orientação divina, pela orientação do nosso Pai, do nosso Abba. Lembra para Moisés, por exemplo, Salmo 103, versículo 7, revelou seus planos a Moisés e seus feitos aos israelitas, aos povos. Então, ele revela seus planos aos seus amigos. Ele tem esse prazer em conversar, em compartilhar. Sabe, é isso que ele quer para nós. O pastor Gustavo Paiva fez uma postagem, até anotei aqui o que ele falou assim, existe uma diferença entre ser beneficiado pela presença, a saber de onde vem a fonte dessa presença, de onde vêm os milagres. Existe uma diferença entre viver o milagre e saber de onde aconteceu o milagre. É isso que ele quer dizer. Uns conhecem os feitos de Deus, mas outros os seus planos. Sabe, é isso que Deus quer para nós. Deus, ele quer que nós venhamos realmente viver os planos dele, conhecer os planos dele. E aí o Gustavo Paiva, ele dá aquele exemplo lembra do casamento, né, que Jesus vai transformar água em vinho.
Muita gente ali bebeu do vinho, aquele vinho maravilhoso, mas só quem participou do processo ali, só quem entregou a água para Jesus soube que aquilo era água que se transformou em vinho. Sabe, nós precisamos realmente entender o plano, buscar o coração de Deus, a fonte de tudo é Ele. Nós precisamos ter esse interesse de buscar aquilo que realmente importa, o coração dele, a vontade dele, os planos dele para nós. Deixar de sermos, sabe, aqueles que estão tocando a vida, seguindo a vida, sabe, e não parar para estar na mesa com Deus e orar e buscar a sua presença, buscar aquilo que está no seu coração. Esses dias eu tô com uma demanda muito grande no trabalho, né? E aí eu trabalho até muito tarde, tenho reunião até muito tarde, fazendo planilha, aquela coisa toda. Aí no outro dia eu vou dormir o quê? 1h da manhã e tal, meia-noite. Ainda a gente vai para academia, aquela loucura. Aí eu chego no outro dia, tem aquele horário, já acordo meio que atrasado, desesperado para ir para o trabalho, vou me arrumar e tudo. Aí vou indo para o trabalho. Cara, quando eu vou sair, eu volto. Eu não consigo, cara, sem mergulhar na palavra, sem ter aquele momento, sabe? Tipo, mesmo que eu sei que é um exemplo ruim, não faça isso. Eu vou chegar atrasado, não faça isso, não siga isso. Mas, sabe, eu não consigo, tipo, eu não vou sair de casa sem antes pegar sua palavra, orar ali um tempo com Ele, adorar, sabe? Essa fome tem que estar no nosso coração. Sabe, esse momento com Ele. Independente se o seu dia está corrido ou não, sabe? Você tem que ter um momento com Deus. Se a gente não tem essa fome pela presença de Deus, pela sua palavra, tem algo errado com a gente. Tem algo errado no nosso relacionamento, tem algo errado com a nossa visão a respeito de quem é Deus. Sabe, tem algo errado com a nossa visão, tem algo errado com nossos planos. Nós precisamos ter fome pela palavra, pela orientação de Deus, por buscar a Deus, por orar. Sabe, Deus, obrigado por esse dia. Eu quero a sua orientação, eu quero a sua ajuda. Me ajuda no meu trabalho, sabe? Abençoa minha casa, guarda minha família. Gaste um tempo em adoração ao Senhor. Leia a sua palavra. Eu não consigo, cara. Tipo, de verdade, eu não consigo sair. Aconteceu umas 3 vezes, estava atrasado. Eu falei, cara, eu não vou. Eu vou pegar a palavra aqui, vou ler e vou buscar a Deus, sabe? Eu não consigo. Nós precisamos ter como a Bíblia fala, prisioneiros da esperança. Sabe, ser preso à eternidade, ao eterno. Ser preso a Jesus Cristo, sabe, se agarrar a Ele. E não querer mais outro caminho, não querer outra direção, senão a dele. Ele é tudo para nossas vidas. E em Cristo, nós temos o plano perfeito de Deus sendo executado. Em Cristo Jesus, nós vemos o maravilhoso plano de Deus na sua, sabe, plenitude. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, fala assim: pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa. Não porque merecemos, não porque a gente merecia isso, mas porque este era seu plano, desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. E agora Ele tornou tudo isso claro para nós, com a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas. Então, em Cristo Jesus, nós temos um plano de Deus, o plano perfeito de Deus sendo executado, sendo revelado. Em Cristo Jesus, quando nós temos Cristo Jesus como Senhor e Salvador, nós entramos no plano de Deus, nós entramos no plano perfeito de Deus. Em Efésios 3,10 fala assim: o plano de Deus era mostrar a todos, os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas de sabedoria divina. Esse era seu propósito eterno, que Ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Cristo Jesus, nosso Senhor, é tudo que nós precisamos. Quando nós recebemos a Cristo como Senhor, como Salvador, sabe, de nossas vidas, nós entramos no plano perfeito de Deus, nós entramos na presença de Deus. O versículo 12 ele fala assim: por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus.
Ou seja, Deus executou o plano de Deus, era isso. Mostrar através da igreja a multiforme sabedoria de Deus. E através de Cristo Jesus nós temos acesso à presença de Deus. Ou seja, é nesse acesso que nós buscamos a vontade perfeita de Deus, a vontade e os planos de Deus, sabe, a orientação divina, a sabedoria de Deus, através desse acesso à presença dele, que nos foi dado em Cristo Jesus. Lembra Cristo, quando Jesus está falando lá em em João, capítulo 1, ele fala assim, que quando ele dá uma revelação, se não me engano, para Filipe, para um amigo de Filipe, ele fala assim, Filipe e o amigo dele ficam admirados e falam assim, mestre, tu és filho de Deus. Aí Jesus fala, vocês estão impressionados com isso, com essa profecia, com essa revelação que eu lhes dei? Vocês vão ver os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Mais uma vez, vocês vão ver em Cristo, ele está falando, vocês vão ver o plano de Deus sendo executado através da minha vida. Os anjos poderosos que Salmos fala, fazendo a vontade de Deus através de Cristo Jesus. E aí você olha para Cristo Jesus e você vê todo o coração de Deus. Aquele que revelou quem é o Pai. Quando você olha para a vida de Jesus e ele caminhando pelo meio da multidão, ele liberando cura, liberando libertação, ele abençoando, ele tirando condenação, sabe, ele falando de salvação, ele falando do reino, sabe, aos pecadores, ele trazendo cura aos enfermos. Você olha para aquele coração e você vê os anjos subindo e descendo. É cura que precisa, os anjos estão subindo e descendo, cura está acontecendo, libertação está acontecendo, a vontade de Deus está fluindo através de Cristo Jesus. Então Jesus é a manifestação da promessa sendo feita a Jacó. Quando Jacó viu a escada, os anjos subindo e descendo, aí Jesus mesmo fala assim, os anjos estão subindo e descendo. Vocês vão ver eles servindo o Filho do Homem. Então nós vemos que os planos de Deus para nossas vidas são só bênçãos. Jesus não... Você pode olhar para Jesus, ele está somente liberando bênçãos, salvação, cura, sabe? E é ele que é o responsável por revelar o nome de Deus. Sabe quando Moisés pede, Deus revela o seu nome, e Deus fala assim, eu sou o que sou. Uma das palavras em hebraico lá é eu sou e eu serei. Ele estava dando a entender que o meu nome ainda vai ser revelado. Essa resposta para Moisés veio em Cristo Jesus. E Jesus mesmo fala, Deus, eu revelei o seu nome. Pai, eu revelei o seu nome. É somente em Cristo Jesus que nós temos a revelação da bondade de Deus para nossas vidas. Os planos de paz que Deus tem para nossas vidas. É em Cristo Jesus. Eu quero ler com vocês para a gente terminar aqui. O louvor pode... Eu quero ler... Na verdade, eu ia ler só um pedacinho, mas... Eu quero ler com vocês Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Fala assim. Quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença como terro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele, desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca, condenado injustamente. Foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça, jamais havia enganado alguém.
Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa. E o plano do Senhor prosperará em suas mãos. E o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo isso, tudo que resultar da sua angústia ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos. Pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhes darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos, intercedeu pelos pecadores. O plano do Senhor prosperará em suas mãos. O plano do Senhor prosperou em Cristo Jesus, e nós estamos aqui porque o plano perfeito de Deus em Cristo Jesus foi realizado. Nós temos as bênçãos de Deus, nós temos o cuidado de um Pai, nós temos o amor de Deus por nós, nós somos chamados filhos de Deus, porque o plano do Senhor prosperou na mão de Cristo Jesus. Fazia parte do plano de Deus esmagá-lo em nosso lugar, colocar a culpa, a nossa culpa, que deveria, cair o castigo sobre nós, cair sobre ele. Então nós, como filhos de Deus, nós precisamos viver, em busca pela vontade perfeita, pelos planos de Deus, porque Jesus sofreu por isso, Jesus foi esmagado por isso, Jesus foi moído por isso, Jesus sofreu o nosso castigo por isso, para que nós pudéssemos estar diante da sua presença, todos os dias buscando estar na presença do Pai, tendo esse acesso ao Pai, buscando a sua vontade, buscando os seus planos para nossas vidas, buscando, o desejo do seu coração, a sua vontade. Nós queremos isso, Pai. Nós queremos isso, Deus. Nós queremos isso nessa noite, Deus. Nós não queremos, Senhor, andar conforme os nossos planos, conforme os nossos desejos, mas nessa noite nós colocamos diante de Ti, Deus, uma busca pelo seu coração, uma busca pela sua vontade, uma busca por aquilo que é os seus pensamentos, pelas suas mãos estendidas, pelos seus caminhos que são mais altos que os nossos caminhos, pelos seus pensamentos que são diferentes dos nossos. Nós queremos nessa noite dizer, Deus, que nós estamos aqui, Senhor, sendo humilhados, Senhor, diante de Ti, Deus. Nos humilhamos diante da Sua mão, Deus. Nos humilhamos diante de Ti para buscar aquilo que está no Seu coração, para buscar a Sua direção. Deus, em nome de Jesus, gera isso em nós, gera isso em nossas vidas, Pai. Um desejo, uma fome pela Sua palavra, uma fome pela Sua orientação, uma busca, Senhor, pelo aquilo que está no seu coração. Gera isso em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos estar diante de Ti todos os dias, Te buscando a fonte de água viva, a fonte de vida eterna. Tu és a nossa vida, Deus. Tu és a nossa vida, Deus. Tu és o nosso desejo, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos isso para nós. Nós queremos isso, Senhor, para o nosso dia a dia. Nós queremos os Seus planos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós queremos acessar a presença de Deus, aquilo que está disponível para cada um dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. É isso que nós desejamos, Pai, nessa noite. Nós queremos Te louvar e Te adorar, Pai, Te agradecendo, Deus, porque nós podemos estar alinhados com os Seus pensamentos, nós podemos estar alinhados com o Seu coração, com a Sua vontade, graças a Jesus Cristo, o Filho de Deus que morreu e se entregou por nós, abrindo um novo e vivo caminho. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Rei para sempre. Nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, Pai. Altos céus, meu
chegas, tu estás comigo, nunca esteve longe de mim. Meu coração te pertence, meu coração te pertence, meu coração te pertence, meu coração te pertence. Mais profundo, mais nos mais altos céus, mesmo se o medo chegar, tu estás comigo, nunca esteve longe de mim. Meu coração te pertence, meu coração te pertence, meu coração te pertence, meu coração te pertence, meu coração, meu coração te pertence, meu coração te pertence, o meu coração te pertence, meu coração te pertence, pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Nós pertencemos a Ti, Pai. Nós pertencemos a Ti, Deus. Colocamos diante de Ti nossos planos, nossos objetivos, nossos sonhos. Nós somos Teus para sempre. Pai, eu te peço também, Deus, que o Seu Espírito venha nos guiar, Deus, venha nos conduzir para Jesus Cristo, para um relacionamento vivo, para que o nosso coração venha queimar por Jesus, por Sua palavra, por momentos com Cristo, por momentos de adoração, por momentos a sós com Jesus. Nos leva a isso, Espírito Santo, nos leva a Cristo Jesus, nos leva a queimar de amor por Jesus Cristo, nos leva a queimar de amor por Jesus, nos leva a esse relacionamento vivo com Ele. Espírito Santo, nos ensine o caminho, nos demonstre, nos revele o caminho da intimidade, o caminho de perseverança em Te buscar e prosseguir
e prosseguir nessa jornada, Deus, em nome de Jesus. Nós queremos beber da fonte, Deus, diretamente da fonte. Beber da fonte, Deus, fonte de água viva. Tu és a nossa fonte, Tu és o nosso alimento, Tu és a nossa força. Espírito Santo, direciona a sua igreja a ter fome e sede da sua palavra. Deus, em nome de Jesus, nos leva a lugar secreto, Pai. Nos leva a estarmos no lugar secreto, Senhor, diante de Ti, Deus, buscando os Seus pensamentos, buscando a Sua vontade, Deus. Nós queremos caminhar de acordo com a Sua vontade, Deus. Nós queremos ser uma igreja que tem fome e sede por Ti. Fome e sede por Ti, Deus. Que esse seja o desejo do nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós queremos participar dos Seus planos na terra, Deus. Compartilha conosco os Seus planos. Compartilha conosco, Pai. Nós estamos aqui, Deus. Nós queremos receber visões, sonhos. Estamos aqui disponíveis, Pai, para participar daquilo que o Senhor quer fazer. Não passe de nós, Deus. Não passe de nós sem falar conosco. Não passe de nós sem revelar aquilo que está no seu coração. Não passe de nós, Deus. Estamos aqui, Deus. Deus, nessa noite nós declaramos isso, Pai. Nós nos importamos por aquilo que está no seu coração. Nós desejamos isso, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nós sejamos um canal, Deus. Um canal onde o seu plano seja executado, Deus. Um canal de bênção. Um canal para sermos, Senhor, a cura, Deus. Para sermos um meio de libertação. Nós queremos ser usados pelo seu Espírito, Senhor, para essa geração. Deus, em nome de Jesus. Usa a nossa boca, usa nossas mãos. Usa, Senhor, os nossos recursos. Em nome de Jesus, Deus. Nós queremos ser uma igreja ativa nos seus planos. Ativa nos seus propósitos. Oh Deus, nos usa, Pai, em nome de Jesus. Não passe de nós, Deus. Estamos aqui para isso, Pai. Estamos aqui para isso, Deus, em nome de Jesus. Para sermos o canal dos seus planos, o canal dos seus propósitos eternos aqui na terra. Deus, em nome de Jesus. Fome e sede por Ti. Fome e sede por Ti, mas Deus, nos tira da frieza espiritual. Deus, em nome de Jesus, aviva a Tua igreja, Pai, te buscar mais. Tira do superficial, tira do raso. Deus, em nome de Jesus, nós queremos ver, Senhor, os Teus planos manifestados através de nós. Os Teus planos, Senhor, sendo revelados, sendo executados, Deus, através de nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós estamos aqui como filhos, nós queremos ser obedientes a Ti, Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, nós não estamos brincando com a Tua palavra, nós não estamos brincando de fazer igreja, Pai, gera em nós temor, o temor gera o primeiro amor, Deus. Nós não queremos passar domingos e domingos aqui de qualquer jeito, Deus. Nós queremos realmente entrar no propósito do reino, no propósito eterno e valorizar a tudo aquilo que Jesus fez por nós, a obra de Cristo por nós, em nome de Jesus. Que nós venhamos levar a sério, Senhor, os Teus caminhos, levar a sério aquilo que está no Seu coração, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, que vocês tenham uma semana de busca intensa, sabe, de busca intensa. Lute contra a frieza espiritual, sabe, se envolva mesmo com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, em oração, com a vontade de Deus, em nome de Jesus. Que vocês tenham uma semana abençoada, uma semana cheia da vontade de Deus em suas vidas.